Códigos de conduta profissional. Olá, pessoal! Nesta aula vamos falar dos códigos de ética, tanto profissional como empresarial. Vamos tratar de assuntos diretamente relacionados com a ética nos negócios. Pessoas têm diferentes formações culturais e diferentes visões. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm tendência ética e instinto ético. Assim, as normas dos códigos de ética passam a ser de interesse de todos. Vejam que quando o código exige o exercício de uma virtude ética de cada profissional, como se fosse uma lei, isso é para o proveito geral, tanto para uma empresa quanto para uma classe profissional. Claro que realizamos nosso trabalho de forma individual, mas estamos nos relacionando sempre com os nossos semelhantes e, para isso, o comportamento tem que ser normatizado. Atualmente, nossa sociedade vem sofrendo influências de novos fatores, como, por exemplo, o relativismo, que nada mais é do que a falsa noção de que aquilo que a maioria das pessoas está fazendo é o certo, é o correto. É como se a responsabilidade estivesse sendo diluída entre esse rol de pessoas que agem de determinada maneira. Por exemplo, um funcionário pergunta a outro por que ele está agindo de forma tão egoísta, diferente dos demais. E o colega responde: ora, estou agindo assim porque hoje a maioria das pessoas age assim. E, além do mais, tudo é muito relativo. Então, o Código de Ética vem justamente para combater esse tipo de atitude, que foge do senso comum. No campo da ética, as pessoas não podem se iludir com a afirmação de que a maioria está fazendo o certo. Então, se muitas pessoas compram produtos piratas, isso nos dá atestado de conduta moralmente correta a ser seguida? Lembrem que a ética busca o dever ser e orienta o modo de ser correto, universalmente aceito. Portanto, relativizar é muito perigoso, porque na hora em que o indivíduo diz que faz o que não está certo porque todo mundo também faz, ele tem uma sensação de dividir o peso da responsabilidade com quem ele nem conhece. Mas na hora de responder pelo ato incorreto, ele vai responder sozinho. Vamos ver agora um trecho do filme O Mentiroso. You know why I pulled you over? Depends on how long you were following me. Why don't we just take it from the top? Here goes. I sped. I followed too closely. I ran a stop sign. I almost hit a Chevy. I sped some more. I failed to yield at a crosswalk. I changed lanes in the intersection. I changed lanes without signaling while running a red light and speeding. Is that all? No. I have unpaid parking tickets. Be gentle. O que vocês viram no trecho desse filme é um exemplo do que eu falei. O personagem, ele comete infrações de trânsito, mas com a ideia de que a maioria das pessoas também não respeitam a legislação. Mas quando ele é multado, ele mesmo vai ter que pagar a multa. E o pior, acabou tendo seu carro rebocado. O Código de Ética Profissional do Administrador, no seu preâmbulo, diz exatamente o seguinte: de forma ampla, a ética é definida como a explicitação teórica do fundamento último do agir humano na busca do bem comum e da realização individual. Então, desta forma, a ética define diretrizes para o exercício de uma atividade profissional. Como teoria, os princípios éticos são norteadores. Como princípios éticos, temos a honestidade, a solidariedade, a responsabilidade e a fidelidade, que são as formas ideais do agir humano, tanto para a realização do próprio profissional, quanto para o bem de toda a comunidade onde este profissional está inserido. A ética passa a ser um compromisso assumido pelo profissional diante de si e de toda a sociedade. Os advogados também têm o Código de Ética Profissional, como eles têm também o Tribunal de Ética e Disciplina, que vai analisar e julgar as condutas profissionais, inclusive penalizando aquele que com sua conduta prejudicou um cliente. Médicos, psicólogos, assistentes sociais, engenheiros,
Todos os profissionais têm seus códigos, porque a disciplina tem sido a melhor forma de prevenção através desse conjunto de normas regulamentadoras das atitudes, dos deveres e do estado de consciência das pessoas. Vocês sabiam que o Código de Ética protege o profissional? Sim, porque ele fornece todas as informações necessárias para que o indivíduo seja ético na sua prática profissional. Ajuda a não errar, dá parâmetros entre o permitido e o proibido. Da mesma forma, as organizações foram sentindo a necessidade de estabelecer as normas disciplinares para alcançar o equilíbrio nas condutas dos seus participantes, sempre pensando no bem de todos. Mas o importante é lembrar que não vai ser o Código de Ética que vai fazer do profissional um ser ético. Falar de ética profissional é falar também de liberdade, e aqui lembramos dos ensinamentos da filosofia kantiana. A importância da conduta profissional está em fazer a coisa certa por livre escolha, e não porque um código de ética assim determina. Sabemos que não existe uma agência certificadora do caráter ético de um profissional. É a nossa consciência que certifica o nosso caráter ético. Sigilo profissional. Já que estamos falando de ética e conduta moral, devemos lembrar o respeito aos segredos das pessoas, dos negócios e também das empresas, que é de grande importância no meio profissional. Quando nos é confiada uma informação sigilosa, temos por obrigação preservar esse silêncio. No âmbito penal, a quebra do sigilo corresponde a um ato delituoso, cometido por quem, em razão do cargo ou função que ocupa, revela fato de quem tem ciência e que deva permanecer em segredo. Em relação à legislação trabalhista, é dever imposto a todo empregado manter segredo em torno das atividades da empresa a que serve. Nem tudo é objeto de sigilo, mas o profissional ético saberá se há ou não a necessidade de revelar o que sabe por conta da informação que recebeu do cliente ou também por força de seu trabalho numa organização. Vocês vão ver agora um trecho do filme A Máfia no Divã. Any furniture you want to change in the house is... Dr. Sobel, ma'am. I'm Agent Stedman, Agent Ricci, Agent Provano, Federal Bureau of Investigation, OCD. Obsessive-compulsive disorder? Organized Crime Division. We need to talk. FBI? This is cooler than the fountain. Michael, go to your room. But I just... Go to your room. Fine, I could hear better in there anyway. Please. Can you explain these photographs, Dr. Sobel? Yes. I'm a psychotherapist. Paul Vitti is my patient. Was your patient? Was my patient. Yeah, That's not right. like not even like a patient. Right, exactly. So why did he send you that fountain? Well, that was a that was a gift to celebrate the completion of the therapy. Listen, I got a television set from a kleptomaniac, so it's not really that big of a deal. It's not unusual. Let me cut to the chase, Dr. Yes. Sobel. Sometime in the next week or so, the heads of every major crime family in the United States are going to meet somewhere in the New York area. We think the stage is set for a major bloodbath. Has he mentioned anything about it to you? A bloodbath? No. No, he has not mentioned anything like that. I would have remembered that. You know, bloodbath is something that, sticks out in a conversation. You could really help us out by supplying information about that meeting. If I don't? If you don't, I will personally make your life a living hell. Vocês perceberam que, mesmo sendo o filme uma comédia, ele trata com seriedade esse compromisso ético profissional. Seja um documento, uma pesquisa científica ou apenas um hábito pessoal, tudo, sem exceção, deve ser mantido em sigilo, porque só interessa ao profissional ou à organização, e sua revelação pode representar sérios problemas. Devemos lembrar que revelar segredos ou pequenos detalhes pode colocar em risco toda a vida de uma organização. Um profissional deve manter o sigilo do que sabe por uma questão moral,
E é por isso que os casos em que os segredos são revelados, por interesse próprio, são repugnantes. Mesmo assim, infelizmente, existe muita fascinação pelos benefícios e lucros fáceis, pelo enriquecimento rápido e, por vezes, ilícito. A ganância fala mais alto do que os princípios éticos. Vejam que, hoje em dia, ser ético é uma filosofia de vida. Minhas dicas de estudo são o livro A Arte da Visão de Longo Prazo, de Peter Schwartz. O autor dá as ferramentas para desenvolver uma visão estratégica para os negócios, considerando aspectos como esperanças e medos, convicções e sonhos. Schwartz descreve as novas técnicas originalmente desenvolvidas dentro de importantes empresas, baseado em muitos dos exercícios de cenários de primeira qualidade, praticados em instituições e companhias por todo o mundo, incluindo a Casa Branca, a Motorola e a Shell. Também o filme Wall Street, Poder e Cobiça. É dirigido por Oliver Stone, conta a história de Bud Fox, um jovem e ambicioso corretor que trabalha no mercado de ações, abandonando qualquer escrúpulo, ética e meios lícitos, pois só quer enriquecer. Bud obtém sucesso, o que faz seu padrão de vida mudar. Mas se os ganhos são bem maiores, os riscos também são. Indico para vocês também todos os outros filmes que tiveram seus trechos mostrados nesta aula. O Mentiroso, Prenda-me se for capaz, A Máfia no Divã, Assédio Sexual e O Preço de uma Verdade. Bons estudos!